Senhor, da palavra ministrada. Senhor Jesus, guarda essa esfera, Senhor, de distrações. Guarda nossa mente, Senhor, de pensamentos vãos. Senhor, de levantar sofismas e fortalezas. Que a Tua palavra, ela possa pôr por abaixo, Senhor, tudo aquilo que impede no Senhor de compreender o que o Senhor quer. Da Sua vontade, do Seu propósito. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos, graças ao Senhor, nós estamos desfrutando, nos nossos dias, devemos nos sentir gratos ao Senhor, por o Senhor ter nos preservado, ter nos colocado nesse exato momento da vida da igreja, onde o Senhor tem nos levado, irmãos, a experimentar o sobrenatural, amém? E o sobrenatural, irmão, só é desfrutado e experimentado quando nós estamos na dimensão de Deus. Nessa dimensão, nós só vemos o que é natural, mas na dimensão de Deus, nós desfrutamos do sobrenatural. Quem quiser apenas o natural, basta permanecer com sua mente na carne, e o resultado nós sabemos o que é morte, né? Mas se colocarmos a mente do Espírito, irmãos, vamos desfrutar do que é sobrenatural. De vida e paz, louvado seja o Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele quer contar com todos nós, nesse final desse tempo, né? Deus, Ele quer contar, irmãos, com todos os irmãos na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, estamos envolvidos, irmãos, em uma obra de amor. Deus, Ele está edificando a sua igreja, Ele está tecendo, esse tecido de amor, fio por fio. Fio por fio, Deus, Ele está nos entrelaçando, está nos ajuntando. Irmãos, e nessa obra, Deus, Ele quer contar com todos nós. Amém. Deus, Ele quer contar com todos nós. Diga para o irmão do seu lado, Deus quer contar com você, irmão. Amém. Senhor Jesus. Esse momento, irmão, da vida da igreja que estamos vivendo é o verdadeiro momento da inclusão, né? Hoje, irmãos, não só os irmãos estão engajados, mas Deus, Ele tem também incluído as irmãs. Deus, Ele tem incluído os jovens. Deus, Ele tem incluído os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças, os de mais idades. Irmãos, Deus está incluindo a senhora, irmã Francisca, a senhora, irmã Terezinha. Ninguém fica de fora. O Satanás, ele quer exatamente, irmãos, deixar-nos de fora, sabe? Mas nós temos visto, irmãos, que o ingresso desses irmãos, nessa última hora que nós estamos vivendo, tem sido crucial para que a igreja ela avance da maneira como está avançando, sabe? Com muita velocidade. Não vamos ficar para trás, vamos junto com esses irmãos, sabe, os adolescentes, os jovens, o Senhor está preparando como capitães de tropa, sabe, irmãos, nós somos o exército de Deus, nós precisamos estar envolvidos com essas tropas, sabe, irmãos, graças a Deus, porque aqueles que antes ficavam lá atrás, sabe, que nós puxávamos hoje, irmãos, é que estão nos puxando, e o trabalho está dando certo, porque mesmo sem eles estarem aqui presentes, nós estamos no mesmo fogo, no mesmo Espírito. Senhor Jesus, aqui só não tem o mesmo número que está na conferência de jovens. Irmãos, mas o mesmo Espírito que está lá com eles, também está aqui conosco. Amém? O mesmo encargo que queima no coração daqueles jovens e adolescentes, sabe, pré-adolescentes, também está queimando em nosso coração. Que é de cumprir a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. Nós, essa semana, estávamos desfrutando que quando o povo de Israel foi sair do Egito, Satanás, ele quis reter, alguns ali. Mas Moisés e Arão, eles não cederam 1 centímetro. E com muita intrepidez, ele disse para Faraó que todos sairiam ali do Egito para o exército, para celebrar festa ao Senhor. Mas não era só os homens, sabe, irmãos? Mas eram os homens, as mulheres, as crianças, sabe, os jovens, os adolescentes, os mais velhos, até os bens era para levar também, para ofertar ao Senhor. Irmãos, quando nós saímos com essa visão,
A vida da igreja, de uma certa maneira, é um deserto, não é? Principalmente para a nossa vida da alma, é um deserto árido. Mas é exatamente nesse ambiente, nessa esfera que Deus está trabalhando em nós. Mas embora seja, sabe, a esfera não tão confortável para a nossa alma, ou melhor dizendo, para a nossa vida da alma, irmãos, Deus está nos mandando celebrar festa a Ele. Amém? É por isso, irmãos, que nós podemos dizer que somos um bando de loucos. Quem é que vai celebrar festa num lugar árido, sem vida? Nós não precisamos, irmãos, de um ambiente para celebrar a festa ao Senhor. Nós não precisamos de um grupo grande de pessoas para festejar o Senhor. Porque a nossa alegria, irmãos, é Deus. A nossa alegria é estar imerso em Deus. Por isso que quando nós mergulhamos, nós saímos pegando fogo. Isso é coisa de doido. Quem já viu isso? Mas porque o fogo é tão intenso, irmãos, que a água não consegue apagar. Senhor Jesus, quando nós desfrutamos do Senhor dessa maneira, irmãos, nossa vida da igreja, sabe, a nossa vida cristã, ela é diferente. Então a palavra de Deus é para nós vivermos dessa maneira. A palavra que o Senhor tem nos dado, sabe, a direção que o Senhor tem nos dado, é para nós desfrutarmos desse sobrenatural que o Senhor está nos dando, por meio da sua palavra. E as coisas que estão acontecendo é o reflexo disso. É o reflexo do que está acontecendo. Não é natural, irmãos. Não é natural. As pessoas têm sido alcançadas, sabe, de todas as classes. Aquelas que ninguém conhece, até aquelas que muitas pessoas conhecem, que são os famosos. Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Não importa se não conhece, não importa se conhece. O amor de Deus, irmãos, é para todos, sabe, eu nunca, toda a vida, como é, lançadeira, né, essa lançadeira, irmãos, ela quer alcançar todas as pessoas, ela quer trazer esses fios para esse tecido de amor, que é a vida da igreja, que Deus está confeccionando, sabe, quando nós oramos pelas pessoas, nós lançamos Cristo no coração delas, e Cristo é quem encarrega de trazê-las para a vida da igreja. Não pense que é a minha capacidade, que é a sua capacidade, que consegue fazer isso. Sabe, irmãos, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. Em nosso homem natural, nós fazemos, irmãos, acepção de pessoas, nós temos preferências por pessoas, tá certo? Mas Deus, olha, irmãos, alguns anos, o ano passado, a gente viu aqui um reboliço no nosso país. Partido tal, sabe, isso encheu ódio no coração das pessoas. Quem era de fulano eu não gostava, ao ponto de alguns matarem as pessoas mesmos. Irmãos, mas Deus não faz acepção de pessoas. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender uma coisa. Deus, Ele não tem partido. Na verdade, o único partido que nós devemos tomar é o de Deus. E Deus quer que todos nós nos envolvamos com esse partido. Quando você se envolve com o partido de Deus, você ama quem é da esquerda, você ama quem é da direita, você ama quem é do centrão, quem é do fundão, não importa. Todos são alvos do amor de Deus. Irmãos, olhe para você. Quem era você? Você se acha melhor do que aquele político? Você se acha melhor do que aquele eleitor? Mas ainda assim Deus alcançou você. Alguém um dia chegou e orou por você. Nós éramos complicados, irmãos. Nós éramos complicados, difíceis. Sabe? Mas ainda assim, alguém um dia lançou essa lançadeira em nós, e nós fomos trazidos para a vida da igreja. E aqui na vida da igreja, nós estamos sendo ensinados a amar as pessoas, não com o nosso amor natural, mas com o amor de Deus. À medida que nós nos conectamos a Deus, à medida que nós nos entrelaçamos mais com Deus, mais nós nos entrelaçamos também com os outros, com os irmãos. Nós estamos, por isso que eu estava dizendo logo no início dessa palavra, que nós estamos vivendo o melhor momento da vida da igreja. Eu digo a você, que de todos esses anos que eu vivo a vida da igreja, irmãos, nós nunca pregamos tanto o evangelho. Nunca demos tanta ênfase ao evangelho. E às vezes eu fico me perguntando, por que tantos ataques? Por que
tanto, sabe, questionamentos acerca das ferramentas que o Senhor está nos levando a praticar na vida da igreja. Se as pessoas estão sendo alcançadas, se temos pregado como nunca o Evangelho, se temos saído do conforto, o que é que o irmão Dong mais pregava em seu ministério? Negar a vida da alma, negar a vida da alma. Irmãos, ele era incansável, ele até se tornava chato. Tem que negar a vida da alma, negar a vida da alma. Eu pergunto a você, qual é a melhor maneira de negar a vida da alma se não for pregar o Evangelho? Sabe por quê, meu? Porque a sua alma, a vida da alma, ela não quer sair do conforto, do seu conforto. Nós quando saímos para pregar o Evangelho, muitas vezes, era, sei lá, quando promovíamos uma palestra, alguma coisa desse tipo. Ocasionalmente, de vez em quando, no nosso dia a dia. Mas não só no nosso dia a dia, hoje o Senhor tem nos levado a pregar o Evangelho, irmão, mas constantemente o Senhor tem mobilizado a igreja. Não é não? As conferências mudaram, né, de tom. Não é mais como era antes. Né? Tem um hino que diz, não é mais como era antes. Hoje você vai para a conferência, se prepare para sempre pregar o Evangelho. Até o congresso das irmãs, né, ali em São Paulo, os irmãos, né, eu não sei se os irmãos viram nessa mesma palavra, né, a última mensagem da conferência de jovem, acho que é o esposo da Débora, né, falando que as irmãs estavam um pouco, né, as irmãs da organização um pouco tensas com relação a essa questão da saída, e foram falar com Pedro, pediu para o irmão ir falar com Pedro Dong, para ver se estava para tirar isso da agenda do congresso das irmãs, né? E aí, ele falou para o Pedro, e aí quando terminou de falar, aí Pedro, mas, quando ele disse assim, quando ele falou esse né, já derreteu o coração, o irmão já ficou, nós vamos perder um item da pressão, acho que era uma coisa assim, o elemento de pressão, né? Aí o irmão, voltou para as irmãs, vamos organizar, vamos dar um jeito, vai dar tudo certo. Irmãos, e o que aconteceu, pelo próprio testemunho delas, foi o sobrenatural. Irmãos, o que aconteceu foi que pessoas, sabe, irmãs, eu imagino assim que no nosso meio não há tanto isso, mas temos no nosso meio sim, irmãs, né, chiques, né, irmãs. Quando eu falo chique, não é que as irmãs aqui não são chiques não, por favor, tá certo? Não me compreendam, né? Mas com poder aquisitivo, às vezes com, vamos dizer assim, com berço, né? Que as pessoas dizem assim, quem nasce, com berço, né? Você imagina só, chegando, elas são muitas criadas a saber que é falta de educação, incomodar as pessoas enquanto estão comendo, né? E muitas delas estavam pregando o Evangelho aonde? Na praça de alimentação, de shoppings chiquérrimos, ali em São Paulo. Mas ainda assim, irmãos, do testemunho delas, elas testemunhavam que, embora estivesse ali, mas não estava em si. Parece que tinham sido transportadas para outra dimensão, porque elas não viam mais nenhum problema, não via mais a questão da educação, da etiqueta como obstáculos. Irmãos, e muitas pessoas foram alcançadas. O que é isso? Pregação do Evangelho, sabe, conferência de jovem, uma conferência de mais de quase 10 mil pessoas, como foi a de fevereiro, fizemos a mesma coisa. Isso é o que Deus ele está fazendo na era em que nós estamos vivendo. Então, irmãos, por que tantos ataques? Isso tem uma explicação, Satanás. Satanás, ele está incomodado. Eu cresci, né, na vida da igreja, vivi a vida da igreja, melhor dizendo, sabe, irmãos, lembrando-se dessa frase, quando Satanás não está nos atacando é porque está do jeito que ele gosta. Nós estamos vivendo a vida da igreja, todo mundo feliz, churrasco aqui, churrasco acolá, é muito bom, e não ataque de nenhum lado. Isso quer dizer, irmãos, que não está bom. Você pode até pensar assim, está bom demais a vida da igreja, mas não está bom. Mas no momento em que você decide pregar o Evangelho, decida pregar o Evangelho para ver que as coisas não começam a acontecer na sua vida. Sabe? A pressão começa logo dentro de casa. Muitas vezes é o seu cônjuge. Às vezes é os seus filhos, é os seus pais. Que se levantam contra a pregação do Evangelho. Porque ele sabe que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos entrando no território dele. Existe hoje um reino paralelo, criado por Satanás, que se opõe ao reino de Deus, que é o reino das trevas.
E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos resgatando as pessoas do império das trevas e estamos levando para o reino do Filho do amor de Deus, que é a vida da igreja. E você ficaria quieto se alguém entrasse no seu reino e começasse a tirar os seus súditos? Você ficaria, se você fosse um rei, você ficaria satisfeito? Irmãos, nações entram em guerra para não perder território. Por exemplo, o que está acontecendo na região ali da Europa, do leste da Europa ali, entre Ucrânia e Rússia, é uma disputa de quê? De territórios, sabe? A Rússia quer territórios, e a Ucrânia não quer ceder o seu território. Por mais que, para eles, assim, aos nossos olhos, né, até aos olhos dele mesmo, seja quase que impossível você ir contra uma nação que detém, sabe, muitas bombas atômicas, muitas ogivas nucleares ali, e eles não têm nada disso. O poder bélico da Rússia é incomparável, superior, né, se eu não estou enganado, eu acho que só os Estados Unidos que se equipara a ele, e a Ucrânia está ali resistindo. Irmãos, olhe para nós somos grandes, nós somos um pequenino do rebanho, mas que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Não importa se somos pequenos, mas nós temos o nome e a palavra. E é isso que Satanás ele teme. Embora sejamos pequenos, irmãos, mas nós estamos sendo convocados, estamos sendo enviados para adentrar no território inimigo e ganhar terreno. Quem vai estabelecer, irmãos, o reino aqui nessa terra, sabe, irmãos, é esse pequenino rebanho. Deus, ele está contando conosco, ele conta conosco para ganhar território. O primeiro território que ele quer ganhar, irmãos, é dentro de nossas casas. No nosso trabalho, no nosso viver social. Aonde você estiver, aquilo ali tem que ser território de Deus. Tem que ser território de Deus. Pelo menos Deus conta conosco dessa forma. O reino de Deus, sabe, não é algo visível, algo que você vê. Não, o reino de Deus, irmãos, ele está onde? Dentro de nós. E aonde nós vamos, olha a responsabilidade que Deus ele nos deu. Porque aonde você vai como um embaixador, sabe, do reino de Deus. Mas também você vai como um soldado, para ganhar território. Você não tema, não pode temer. E muitos têm dado a sua própria vida. Ontem eu estava assistindo um filme que era Coração de Ferro, né? É um relato da Segunda Guerra Mundial, em que um pilotão de tanques blindados, né, saíram para bloquear em uma travessa, uma encruzilhada, para impedir que os soldados alemães viessem. O pior comando, né, as piores forças da Alemanha era chamada de SS, que eram os carrascos, sabe? Eram os americanos, principalmente todos os soldados tinham ódio deles, porque eles eram muito cruéis. Mas, ao mesmo tempo, era a força de elite da Alemanha, de Hitler. E aí, o que acontece? Durante esse conflito, eram 4 tanques. Eles se depararam com um tanque, e lembrando que, naquela época, os melhores equipamentos bélicos estavam na mão, não era de quem venceu a guerra, era dos alemães. Principalmente os tanques, eles tinham os melhores, mas bem estruturados. É tanto que, nesse confronto, 4 tanques contra 1, ele acabou destruindo os 3 dos tanques, e através de umas manobras lá que a dramatização do filme fez, um só conseguiu destruir aquele tanque. E quando chegou na encruzilhada que eles deveriam barrar as forças alemãs, uma mina terrestre acabou quebrando aquela correia, né, do tanque. Eu não sei explicar como é que é, mas quem já viu sabe o que eu estou falando. E aí ficou inutilizado para andar para nenhum canto. E aí, quando eles estavam tentando consertar, vinham mais de 200 SS, ou seja, um torpedo. E alguns decidiram deram a sugestão, vamos nos esconder e, quando eles passarem, nós saímos. Alguns viam que era impossível vencer aquilo ali. Mas um ficou, que era o chefe, era o comandante. Ele disse, não, a minha vida é isso aqui. A minha casa é aqui. E aí, um após o outro,
dos mais velhos até o mais novo, cederam e ficaram ali naquele tanque. E eles conseguiram, irmãos, sabe? Infelizmente, praticamente todos morreram, só sobrou um jovem. Mas eles conseguiram deter o que era impossível. Eles conseguiram reduzir, sabe, um regimento de mais de 200 homens, sabe, mais da metade foram exterminados por aquele tanque. Irmãos, é exatamente isso que Deus ele está fazendo conosco. Deus ele está colocando você como aquele tanque, sabe, em uma encruzilhada, em um local, e que parece impossível que você possa fazer alguma coisa. Sabe, você pode ficar com medo. Você acha que aquele general, ele era um sargento, ele não estava com medo naquela hora? Mas o dever falou mais alto, sabe, o patriotismo falou mais alto. E ele decidiu não arregar, ficou ali. Às vezes muitas vezes eu arrego, né? Às vezes eu chego no shopping, parece eu com aquele tanque, olho para um lado, olho para o outro, né? Eu vou me esconder aqui atrás dessa mesa. Às vezes eu chego na clínica, quase todas as vezes, para não dizer todas as vezes, eu e Lula saímos decepcionados. A gente chega lá, está lá de frente para o médico, né? Um SS, né? Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. O sentimento de orar, mas às vezes eu me acovardo. Nós às vezes estamos no nosso trabalho. Irmãos, Deus ele conta conosco para ganhar terreno. E não pense que Ele vai colocar você em situação confortável, não. Ele vai colocar você numa situação desconfortável como esse tanque. Mas nós precisamos entender uma coisa. Ele disse que estaria conosco. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso entender que nesse tanque, o coração, sabe, que está pulsando é o de Deus. E eu preciso pulsar no mesmo tom, no mesmo compasso. Irmão, o Senhor Jesus, Ele podia arregar, não podia? O que Ele enfrentou não foi só 200 alemães. Ele enfrentou, irmãos, os exércitos, todas as hostes malignas do diabo, rebeldes, espalhados nesse universo, instigando homens a levá-lo à cruz. Ele podia ter descido da cruz. Ele podia ter arregado. Mas, irmãos, por nos amar e por amar a Deus, Ele não arregou. Ele permaneceu calado. E enquanto estava ali, mesmo no momento mais difícil, em que ele precisava de ajuda, ele ainda ajudou quem estava zombando dele. Um dos ladrões zombava, o outro pedia perdão. E um ainda, daqueles que ali estavam, foi salvo. Mesmo no momento mais difícil. Às vezes aí você pode se encontrar num momento difícil, nessa hora só pensar em quem? Em você, não é? Nessa hora, muitas vezes, a gente só pensa em nós. Mas ele não pensou nele. Irmãos, isso em nós mesmos é impossível de fazer. É por isso, irmãos, que o Senhor Ele tem nos dado a palavra para imergirmos nela. É por isso que a palavra tem nos levado a sair, sabe, do que é natural para o sobrenatural. Eu só vou conseguir pregar o Evangelho nessa esfera. A fé que é gerada em nós, que é transmitida a nós por meio da palavra, irmãos, é para nós vivermos no plano celestial. Tá certo? Essa fé, ela vem por meio de quem? Da palavra de Deus. E é a palavra quem age, quem faz a obra aonde nós estamos. É a palavra quem nos dá coragem. Irmãos, é a palavra quem nos dá ousadia. É por isso que enquanto os comportores eles estão na rua, sabe, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, e chega momentos que às vezes se torna muito pesado o clima, eles param, puxam a palavra e começam a emergir, começam a orar. Para quê? E alguns começam até a fazer gritos de guerra. Para quê? Para voltar o ânimo, para recobrar o ânimo, para recobrar a ousadia. Quando nós saímos tão ousados, mas quando você leva uma porta na cara, o segundo, o terceiro não, você não fica ou não fica desanimado? Mas aí a imersão na palavra nos anima de novo, nos dá novo ânimo, nos energiza. Irmãos, e nós continuamos fazendo a obra do Senhor, não nós, mas é a palavra que continua fazendo a obra. Ó Senhor Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 4, diz assim: desde que ouvimos a vossa fé em Jesus, em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos,
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, essa fé, sabe, ela chega até nós, ela chegou até nós através da palavra da verdade do Evangelho. E, como um caminhão, ela está todos os dias batendo as nossas portas, para que nós possamos abrir e mais fé seja despejada para dentro de nós. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação. A fé vem por onde, irmãos? Pela pregação. Aqui nós podemos até dizer que não é só, sabe, irmãos, receber, sabe? Muitas vezes nós apenas entendemos que é só para receber, quando nós ouvimos a palavra, mas a pregação, você crê que enquanto você está pregando o Evangelho, você se enche mais de fé? Nós não ficamos, eu não sei explicar, né? Como diz Chicó, só sei que é assim, tá certo? É uma sensação, irmãos, que só Deus, só quem experimenta pode entender o que eu estou falando. A fé é que nos leva para as dimensões celestiais. E à medida que nós nos envolvemos com a pregação da palavra, não só ouvimos, mas pregamos também, nós nos enchemos de fé. Aqui diz que a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a palavra é como esse condutor, sabe, irmãos, que leva-nos a receber a fé, nos supre com tudo aquilo que Deus é. A fé no aspecto objetivo, ela é tudo o que nós precisamos que encontramos em Deus. Sabe, amor, santidade, justiça, mansidão, domínio próprio. Tudo que Deus é, tudo que Ele fez, está nesse aspecto da fé que nós encontramos na palavra de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, exercitar nossa fé para receber aquilo que Deus, Ele quer dispensar para nós. Ó Senhor Jesus, porque nós precisamos entender que quem faz a obra, sabe, irmãos, não é a nossa capacidade. Quem opera essa obra é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, nós ouvimos muito esse versículo, que fala do Evangelho, ou seja, essa palavra profética. Capítulo 2, versículo 13, diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Precisamos entender que essa palavra, sabe, irmãos, o falar profético de Deus, não é de homens, irmãos, nenhum homem tem a capacidade de falar o que temos ouvido nesses últimos tempos. Não pense que por mais inteligente, sabe, que o Pedro ele possa ser, irmãos, ele tem essa capacidade. E ele diz assim, de nós ouviste que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está fazendo o quê? Operando eficazmente em vós, os que credes. Olha só onde é que entra aqui a nossa parte. A palavra, ela está sendo falada. A palavra, ela está operando eficazmente, mas apenas naqueles que crê, naqueles que recebem, que exercitam a fé quando Deus fala. E dentro deles é dispensado os elementos de Deus. E aí a coisa é operacionalizada. Quando nós cremos, porque todos nós, irmãos, a palavra de Deus tem sido falado para todos nós. Mas quantos, de certa maneira, vamos dizer assim, tem reagido, tem permitido que a palavra opere? Coisas sobrenaturais estão acontecendo. Temos visto com os nossos próprios olhos. Mas quanto dessas coisas naturais tem acontecido na sua vida? Você pode até se perguntar assim, mas por quê? Alguns irmãos, às vezes, quando saem para orar, saem orando assim, Senhor, quero ter uma experiência hoje sobrenatural, sabe? Uma experiência daquelas que, pessoa assim, de uma hora assim para outra, ia matar uma fulana
por causa da sua pregação, deixou de matar. Coisa tremenda um negócio desse. É de você se arrepiar, né, quando você sabe o que, aquela pessoa ia fazer, e por causa da sua pregação, de sua intercessão, aquela pessoa deixou de fazer. Ela ia se matar, mas através daquela oração, a pessoa desistiu de dar cabo da sua vida. Senhor, eu quero ter uma experiência sobrenatural. E muitos têm tido essas experiências. Muitos têm tido essas experiências. Muitos têm mudado a sua vida assim, como, né, como a gente usa o ditado, da água para o vinho. Como aquela menina lá, que foi alcançada no meio da rua, vendendo balas, com uma vida imoral, sabe? Uma vida totalmente imoral, uma vida sem... E de uma hora para outra, né, no mesmo instante. Irmãos, isso é muito raro, irmãos. Sabe? Estou dizendo assim, raro, mas as coisas estão acontecendo de uma maneira tão intensa que não está sendo nem tão raro. Mas pelo menos para mim, sabe? Eu nunca tive uma experiência como essa. Você pregar o evangelho para uma pessoa, aquela pessoa na mesma hora decidir pegar o livro, ler o livro, decidir deixar tudo para trás e se envolver com um bando de louco, né? Com pessoas que nem conhece. Vamos mandar você para o CEAP. Às vezes para nós isso não é nem CEAP. E hoje, né, ela está chamando as pessoas para vir para o CEAP. Isso não é sobrenatural. Você acha que isso é capacidade de quem falou para aquela menina? Ela foi apenas um instrumento usado, irmãos, porque estava na região celestial. Então é isso que a fé quer fazer conosco. Quer nos tirar do que é natural para o sobrenatural. Do que é terreno para o que é celestial. Deus quer que vivamos, irmãos, na dimensão de Deus. A fé é uma janela que está disponível para nós. Irmãos, às vezes eu fico assim... às vezes eu estou dormindo, eu não sei, com as coisas meio doidas. Mas às vezes eu estou dormindo e fico ruminando essa palavra na minha mente. Rapaz, a fé é uma... Porque eu gosto de filme de ficção científica, às vezes eu fico imaginando. Né? Eu sou muito natural, às vezes a gente não consegue imaginar o que... Só conseguimos, né, muitas vezes assim, acreditar ou crer, dar muita razão quando é aquilo que a gente vê. Então, eu fico tentando imaginar assim, pegando aquelas imagens você vai para uma outra dimensão. A dimensão de Deus. Pensa aí direitinho. Aí eu fico ruminando aquilo ali, Senhor, eu quero sentir isso, eu quero, né? Nem que seja para me arrepiar aqui, como é que é esse negócio? Está na dimensão de Deus, sabe? A fé nos leva a isso. Irmãos, nós vivemos muito nessa terra, e às vezes não conseguimos entender o que é isso, estar na dimensão de Deus. Porque quando nós estamos na dimensão de Deus, por mais fragmentos, sabe, pouco assim, segundo que seja, você sente algo diferente, você sente Deus ali naquele momento, agindo. Você olha assim, puxa, como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui fazer isso? Como é que aconteceu isso comigo? Porque Deus... Sabe, em algum momento, quando nós assim realmente buscamos o Senhor, e nós temos hoje a maneira mais eficaz, irmãos, para nós entrarmos na dimensão de Deus, que é a imersão. Sabe, a imersão, quando você começa a imergir, Senhor, repetindo, ali inculcando aquela palavra na sua mente, repetindo, ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e fica ali ruminando, irmãos, hoje, o que as pessoas, por exemplo, nessa mensagem, não der tempo eu falo amanhã, né, nessa mensagem nós estamos falando sobre a cruz ou o ascetismo, sabe? A fé, ela nos leva para a dimensão de Deus, nos leva a nos conectar com Cristo. Em contrapartida, Satanás, através dos seus feitos, de suas artimanhas, sabe? Ele quer afastar-nos de Cristo. Ele quer nos substituir de Cristo. A fé é o elemento que vai nos tirar, irmãos, de uma experiência superficial para uma experiência elevada, na dimensão de Deus. Enquanto que Satanás, ele quer isolar as pessoas, privando-as de conforto, privando-os, sabe, dos elementos básicos para o seu corpo, e levando-os a acreditar que isso vai levar a ter uma experiência espiritual, sabe, divina, em direção a Deus. As pessoas são levadas a acreditar nisso. E muitos
tem se envolvido com essas práticas na esperança de ter essa experiência com Deus. Por exemplo, o jejum, né? Deixa eu ler aqui esse ponto aqui do alimento diário, para mim entrar nesses pontos aqui da mensagem. Página 46, vou ler aqui só os 2 primeiros parágrafos, tá certo? Olha só, o título é Imergir na Palavra para ter a obra de Deus em amor, tecer a obra de Deus em amor. Diz assim: a mistura da religião judaica com a cultura oriental e a filosofia grega deu origem ao embrião do gnosticismo, segundo o qual o corpo, a carne, é a fonte do sofrimento humano, sendo necessário buscar um conhecimento superior para vencer a matéria. Tal conhecimento constitui-se um substituto de Cristo. Quer dizer, Satanás, ele leva essas práticas para as pessoas para fazer o quê? Substituir quem realmente levaria eles a esse, né, nível de espiritualidade. E disso surge o ascetismo, doutrina de pensamento ou crença que considera a disciplina e o autocontrole rígido do corpo e do espírito um caminho indispensável em direção a Deus, a verdade ou a virtude. Uma vez que consideram ser a carne a culpada de todos os pecados e problemas do ser humano. Os adeptos do ascetismo usam de sofrimentos para maltratar a carne, com o intuito de castigar o corpo para vencer as concupiscências da carne. Eles privam o corpo de necessidades básicas como conforto, descanso, sono ou alimentação. Vigílias e longos jejuns também são usados para o mesmo propósito. Tanto o jejum como as vigílias são bíblicos e trazem benefícios quando conduzidos pelo Espírito. Infelizmente, alguns praticam vigílias e jejuns para se privar de descanso e alimento, e assim subjugar o corpo. Isso não é bíblico, é ascetismo. Os ascetas chegam a jejuar vários dias até desmaiar e perder a consciência. O irmão fez até uma pergunta, né, que Pedro, não sei se foi Pedro ou o irmão, estava vendo o tutorial, não sabe qual é o recorde, né? Eu só me lembrei de Jesus, né? Jesus, a Bíblia fala que passou quantos dias? 40 dias sem beber e nem comer nada. Então, jejum. Não sei se tem alguém que já... Pronto, Moisés também do mesmo jeito, né? Então, temos dois recordes aqui, né? Mas bem... onde é que estamos? Isso não é bíblico, é ascetismo. Os ascetas chegam a jejuar vários dias até desmaiar e perder a consciência, pois acreditam que nesse ponto é que vencem a carne. Depois, porém, acabam caindo ainda mais em pecado. Irmão, você acha, sabe, graças a Deus pela luz que o Senhor tem nos dado. Eu não vou assim, sabe, criticar quem faz isso, porque assim como nós também vive na ignorância. Nós, graças a Deus, o Senhor já nos deu essa visão. Amém. Não precisa maltratar a carne, pelo contrário, né? Pelo contrário, o nosso corpo, irmãos, ele é instrumento de Deus. O nosso corpo, irmãos, ele precisa ser útil para servir a Deus. E não para ser maltratado. Olha só, aqui, vamos ler aqui só alguns versículos. Romanos 8, 8 a partir do 12. Onde é que estamos? Romanos 8, a partir do 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, aqui já está nos dando já a solução para tratar com o pecado que há em nossa carne. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então aqui,
o Senhor está nos mandando mortificar os feitos do corpo e não o corpo. Como é que você vai pregar o evangelho se você passar, por exemplo, uma semana sem comer e beber? Aí vamos sair no final de semana. Você aguenta, irmãos? Eu não aguento passar muitas vezes, né, uma manhã sem tomar café. Quando chego no almoço, já estou vendo estrela, né? Não sei se alguém já tem essa experiência. Às vezes eu saio sem tomar café de casa, quando chega perto do... Às vezes eu estou entregando as correspondências assim já. Ó. Assim. Estou brincando não. Não é sempre não. Não é sempre. Mas às vezes eu estou desse jeito. E eu sei que é fome. Certo? Eu sei que é fome. Uma vez, eu acho que foi Rebeca, né? Ela teve que precisar fazer uma cirurgia de hérnia. E aí ela precisava ficar em jejum. Então, desde manhã, ela não comeu. Não, desde da noite, né, Lula? Né? Não sei se era de 7 horas da noite, não me lembro bem. Mas desde o dia seguinte, ela ficou sem comer. E quando você passa a noite sem se alimentar, a primeira coisa que você quer quando acorda é o quê? Comer. Mas como ela ia fazer a cirurgia, não podia comer. E aí ela entrou, né, foi feita a cirurgia, e logo após sair fazer a cirurgia, nós fomos para foi eu, Júnior, Anne também estava no meio, né, Lola, nós fomos comer, e Rebeca começou a mudar de cor, e ela ia demais, e a gente já ficou preocupado, eu não sei quem foi, se foi algum dos irmãos, ou foi o garçom, ela está com fome, a gente providenciou logo um suco de acerola, não sei se era de acerola ou era de goiaba, mas ela já estava para desmaiar mesmo, irmão, mas foi tiro e queda. Foi ela começando a tomar aquele suco e o ânimo dela já começou a mudar. Já começou a recobrar. Tá certo? Porque passou ali, né, poucas horas ali sem se alimentar. Aí como é que você vai passar uma semana jejuando, né? Ó, preste atenção. Existem situações em que se o Senhor tocar, se for um sentimento por algum motivo, você pode jejuar, isso é bíblico. Mas se for simplesmente, irmão, para maltratar o seu corpo, sei lá, cometeu algum pecado, e aí você acha que eu vou jejuar, porque se eu jejuar, se eu me consagrar a Deus jejuando, eu não vou pecar mais. Irmão, não adianta isso. Não adianta. Você tem que mortificar os feitos do seu corpo, não é maltratando o seu corpo. É como ele fala aqui, ó, se pelo Espírito, como é que você vai mortificar o feito do corpo assim? Pelo Espírito. Por isso que a imersão na palavra é importante. Sabe, quando você perceber que a sua carne, ela está, sabe, eu vou usar essa expressão, atiçada, né? O seu corpo está querendo cometer aquilo que você sabe que é pecado, o que é que você tem que fazer? É deixar de comer, é pegar um chicote, né? Tem entre esses adeptos, alguns pegavam um chicote e pá, e acham que aquilo ali vai mortificar a carne dele. Alguns, até mesmo, né, vivem em monastérios. Eu acho que depois, porque aqui nós estamos vendo, principalmente o 2º século, e era apenas o embrião do gnosticismo. Mas quando você chega no 4º, 5º século, aquilo já é, ou seja, já se desenvolveu. Quer dizer, 2 séculos depois, praticamente, aquilo já estava presente. E muitos, né, monastérios foram criados. Então, se apregoava que você, para ter uma experiência espiritual elevada com Deus, teria que se enclausular, se isolar do mundo, porque eles achavam que se isolando do mundo, né, não vendo o mundo, não tem um ditado que diz aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se você não está vendo, você não vai sentir, né, não vai ter desejo. E eles se isolavam. Olha só a estratégia do inimigo de Deus, irmãos. Sabe o que na verdade isso quer dizer? É que se aqueles que buscavam espiritualidade, ter contato com Deus, estavam isolados, e uns iam para monastério, outros iam para cavernas, sabe, é um negócio esquisito mesmo. Onde é que havia edificação? Como é que a igreja ia ser edificada? Como é que a pregação do evangelho ia acontecer? Onde é que estão as pessoas? Estão nos monastérios? A maioria das pessoas, irmãos, estão nas cidades, estão nos vilarejos daquela época, nos povoados, e é lá que precisa ser pregado o evangelho. Tem uma história até engraçada de um monge, né, que passou a vida toda no monastério, aí desceu com seu mestre para a cidade. Quando chegou na cidade, muitas coisas ele se admirou, mas ele ficou admirado com uma coisa, com uma mulher, né? E aí o mestre, né, muito sábio, olha, aí chamou ele à parte aqui, olha, aquilo ali é um leão. É um leão, não se envolva com aquilo ali. Se você se envolver, né, vai devorar você.
Aí fez fez o que tinha que fazer ali, voltou para o monastério, aí lá vai o seu mestre, né? Discípulo, vim aqui, né? Agora eu queria que você compartilhasse as suas experiências. O que é que mais lhe chamou a atenção durante esse nosso? O que é que vocês acham que ele falou? O leão. Não adianta se isolar, irmãos. Tá certo? Não adianta se isolar. O pecado está dentro de nós. E vai para onde nós formos. Vai para o monastério, vai para a montanha, né, para o Himalaia, para onde. Não adianta você subir, sabe? Vai estar no seu corpo. E o primeira vacilo que você der, sabe? O primeiro vacilo que você der, se às vezes você fica, não vou. Quantas vezes, quando eu criei no Senhor, eu dizia assim, eu não assisto mais televisão, Não só não assistia televisão, passei um mês sem assistir televisão. Não queria assistir, é do diabo, não quero assistir televisão. E criticava quem assistia televisão. Aí teve uma hora, sabe, que eu estava, sei lá, parece que eu tinha adoecido, alguma coisa desse tipo, deixei de ir para a reunião. Televisão, meu quarto, sabe, o quarto não tinha porta, aí nem cortina tinha, ficava assim, tipo num cantinho aqui, a televisão ficava aqui, ó. Aí eu deitando, e minha madrasta gosta muito de novela, e aquele negócio, pensa que não, eu comecei a assistir, até de madrugada. Irmãos, a sensação era tão ruim, de derrota, sabe? Eu muitas vezes dizia assim, eu não vou abandonar isso, vou deixar isso. Quantas coisas que eu aparentemente olhava assim, dizia, não vou fazer isso, quando voltava a fazer, aí eu voltava com mais intensidade. Irmãos, porque não é esse tipo de privação que vai fazer você deixar de pecar. Não é isso que vai deixar você de pecar, fazer você deixar de pecar. É se nós, irmãos, nos voltarmos ao Espírito, é se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo. Aí o versículo continua, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o Espírito de adoção ou filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, é sofrer com Cristo. Não é sofrer sem Cristo. É sofrer com Cristo. Deixa eu só ler aqui outros versículos aqui. 1 Coríntios 6, 6:15, diz assim, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, vamos lá. Não sabeis que os vossos corpos... Vamos ler o versículo a partir do 12. Diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas... Presta atenção. Você pode fazer tudo? Pode ou não pode? Todas as coisas são lícitas. Tá certo? Você pode beber cerveja, Cis? Mas não é lícito. Tá certo? Ou seja, não convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá certo? Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza. Preste atenção. Mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Para quem é o seu corpo? É para o Senhor, não para a impureza. Tá certo? Deus ressuscitou o Senhor, certo? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem... só até aqui mesmo, certo? Desculpe. Então, os nossos corpos, irmãos, eles são instrumentos, sabe, irmãos, para o Senhor. Romanos 12, 1.
Estou terminando aqui essa parte. Se não der tempo, amanhã eu concluo. 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto mais racional. Qual é o vosso serviço mais racional? Irmãos, é você servir a Deus. Com o quê? Com o seu corpo. Então, Deus quer que nós apresentemos o nosso corpo para servi-lo. Tá bom? Nosso corpo para servi-lo. A única maneira, irmãos, a única coisa que vence a carne, e isso o Senhor Ele já fez por nós. Sabe o que é? É a cruz. Amém? A única coisa que vai vencer o desejo de pecar, sabe? A única coisa que vai vencer o desejo que você tem de se envolver com o que não é santo, com o que é profano, é a cruz de Cristo. Mas para isso, Deus Ele tem nos dado os meios para nós termos essa realidade. Irmãos, a imersão na palavra, para nós hoje, irmãos, é a melhor ferramenta que eu acho que o Senhor nos deu nesses últimos tempos, para nós, pelo Espírito, porque a palavra é quem? É o Senhor. E o Senhor é o quem? É o Espírito. Quem é a palavra? É o Senhor. E o Senhor, irmãos, é o Espírito. Então, quando eu mergulho na palavra, quando eu emerjo na palavra, eu estou emergindo aonde? Em Cristo. E Cristo é quem? A palavra é o Espírito. Irmãos, a maneira de eu entrar nessa dimensão, sabe? Enquanto eu estou na dimensão terrena, eu estou sendo atraído por essas coisas. Lá em Romanos, capítulo 8, no início do versículo 7, Paulo ele nos relata um grande dilema de com sua mente querer servir a Deus, com sua mente ser propenso pelas coisas de Deus. Mas ele diz que encontrava na sua carne uma outra lei, ele encontrava algo porque habitava. Quando habita, sabe, irmãos, é porque é uma natureza, uma vida que estava dentro dele. Que ao querer fazer o bem, ele encontrava essa resistência. E em vez de fazer o bem, fazia o mal. Você às vezes, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, né? E acaba fazendo. Não consegue resistir. Era essa experiência de Paulo. Eu não sei qual era o dilema, se aqui Paulo ele está relatando a sua vida depois da conversão ou antes da conversão. Bem, o dilema que aqueles que não têm o Senhor e que nós que temos o Senhor é o mesmo. A diferença é a solução que nós já temos e eles ainda não encontraram, tá certo? Quando você chega no capítulo 8, no versículo, capítulo 7, desculpe, no versículo 24, ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25, graças a Deus, amém! Irmãos, quem vai nos livrar, irmãos, do pecado que está em nossa carne? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado e da morte. Se você quiser, irmãos, por você mesmo, conseguir tentar resistir o pecado que habita no seu corpo, você todas as vezes vai quebrar a cara. Irmãos, nós hoje, lá em 1 Coríntios, nos mostra 3 coisas essenciais para a nossa vida cristã, que é a fé, a esperança e o amor. Sabe? A fé nós encontramos na palavra. A fé nós encontramos na palavra. E graças a Deus porque nós temos essa esperança, não só de que nós um dia vamos reinar com o Senhor, mas nós temos esperança de que vivendo a vida da igreja, irmãos, Deus vai nos levar a isso. A nossa esperança, irmãos, é que nós, se não desistirmos, um dia nós vamos ser salvos, teremos a nossa alma totalmente salva por Deus. Mas de todos os itens, o que vai permanecer, a fé e a esperança, ela tem como objetivo produzir algo, que é o amor. E o amor é o único que é eterno. A fé passa, a esperança passa, sabe? Mas o amor, ele permanece.
E é o amor em nós, esse tecido de amor que está sendo confeccionado em nós, por meio da vida da igreja, de viver a vida da igreja, sabe, aplicando as ferramentas que o Senhor está nos dando, irmãos, é que vai produzir esse tecido de amor no nosso meio. Irmãos, e isso nós vamos levar para a eternidade. Hoje você pode acumular bens, sabe, você pode ter encontrado o amor da sua vida, sabe, você pode ter encontrado a profissão dos seus sonhos, ter conseguido, sabe, o trabalho dos seus sonhos, mas todas essas coisas um dia passam. A única coisa que não passa é o amor de Deus. É o amor que nós vamos levar. É esse amor que está sendo produzido hoje na vida da igreja. Por que você está na vida da igreja, Assis? Por que, Fabinho, você está na vida da igreja? O que é que o Senhor está fazendo com você, neguinho, na vida da igreja? Sabe? Ele está entrelaçando você. Ele está envolvendo você para que você possa ser um desses fios, né? Possa estar sendo coalescido um com o outro, fechadinho. E aí vem a pressão, sabe? Quando você encaixa com um irmão, vem a pressão para tirar todos os espaços, todas as brechas. Muitas vezes os problemas nossos, irmãos, são as brechas que estão entre nós. A gente precisa permitir que Deus elimine essas brechas. Como é que elimina as brechas? Pressão. Não é? Quando os fios passam, não é? O tear, imprensa. Aí passou outro fio, imprensa. Aí você que está lá embaixo, é quem está sendo mais imprensado. Imprensa, 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 imprensa. Que coisa é essa? É essa pressão que vai fazer você amar os irmãos. É essa pressão. É por isso, irmãos, que aqueles que quem mais serve são os que mais amam. Você quer amar os irmãos? Sirva os irmãos. Então o segredo está aí. Ah, eu não consigo amar aquele irmão. Sirva ele. Não, eu não suporto aquele irmão. Sirva ele. Tá certo? Sirva ele. Suporte esse irmão. Não é suportar no sentido assim de que, né? Não, mas é de levantar o irmão, de sustentar o irmão. Você vai ver, irmãos, quanto mais você servir aquele irmão, mais amá-lo você vai conseguir. Você vai amá-lo. Por quê? Porque esses fios verticais, né, que está operando, dispensando esse amor para você, enquanto você serve. Se você, irmão, sair, sabe, da vida da igreja, se você não quiser, não, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Eu lamento, mas Deus não vai conseguir realizar a obra em você. Mas graças a Deus, porque esse amor que está sendo dispensado para nós por meio da palavra de Deus, está trabalhando em nós, está nos edificando e está sendo produzido em nós essa obra de amor. Então não é ascetismo, não é gnosticismo, sabe, irmãos? Não é você maltratar o seu corpo, privar o seu corpo, que vai fazê-lo você, sabe, não pecar, não cometer erros. A única coisa é a cruz. Tá bom? Amanhã eu concluo com outros versículos lá de Romanos, mas o Senhor, Ele possa, irmãos, vivermos na realidade dessa palavra, aplicando a cruz. E a maneira de aplicarmos a cruz, irmãos, é no Espírito. No Espírito, nós aplicamos a cruz à nossa carne. No Espírito, nós aplicamos a cruz às nossas debilidades, às nossas fraquezas. No Espírito, irmãos, nós nos apoiamos uns dos outros, nós vivemos juntos, sabe, a vida da igreja, graças a Deus pela vida da igreja, porque se não fosse por vocês, irmãos, eu não estaria mais aqui, eu já teria desistido muito tempo, mas é por causa de vocês, irmãos, que eu estou até hoje aqui, sabe, é por causa de vocês que muitas vezes eu me privo de fazer algumas coisas, eu deixo de fazer algumas coisas, irmãos, eu creio que assim também são todos vocês. Sabe, irmãos, nós quando vamos fazer alguma coisa, eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Vou fazer isso, às vezes você está com vontade de fazer isso, aí você fica assim, meu Deus, se a igreja souber disso, o que é que os irmãos vão pensar, sabe? O que é que vai acontecer com os irmãos? Irmãos, muitas vezes são essas coisas que me impedem, eu penso nos meus vizinhos, eu penso nos irmãos, muitas vezes eu dizia lá em Lola, né? Graças a Deus, eu acho que faz anos que a gente não briga mais, né? Faz anos, né? Graças a Deus, né, Lola? Faz anos, realmente eu não me lembro de nenhuma briga mais acerrada lá em casa que eu tenha tido com Lola. Mas antigamente, logo no início, né? Às vezes a gente começava na discussão, Lola é que levantava mais a voz, né?
Né? Lula levantava mais a voz. A primeira coisa que eu pensava, fale mais baixo os vizinhos. Porque a gente sabe pregar o evangelho. Imagina se você pregar o evangelho, né? Depois de uma briga acalorada dessa, aí as pessoas iam pensar assim, mas não era vocês que estavam brigando agora há pouco? Né? Irmão, vocês entendem isso? Irmão, se nós nos envolvermos uns com os outros, sabe? Essas coisas não vão existir. Nós vamos amar, mas essa é a expressão do amor de Deus. Nós nos privamos por causa de quê? Do amor. Nós nos privamos por causa do amor. Muitas vezes nós deixamos de comprar coisas lá para casa por causa das nossas filhas. Nós nos privamos por causa de nossas filhas. A gente, assim, eu passei esses 20 dias em casa, de férias. E eu, direto, né? As férias, sei lá, férias. Quando você pensa assim, férias, viajar, ir para algum canto, nem que seja um final de semana, nem que seja um dia, sabe? Mas tinha que pagar as contas. Por que tinha que pagar as contas? Por causa de mim, por causa delas, né? Minhas férias é uma coisa... Eu descobri que vou ser ressarcido do meu imposto de renda e fui falar para Lula. Aí, já era, né? já gastou o dinheiro. Não, estou brincando, né? Irmãos, graças ao Senhor, me desculpe, eu levei muito tempo, passei 15 minutos aqui do tempo, mas eu acho que dá tempo ainda nós fazermos, né, os círculos e nós ruminarmos um pouco, tá certo? Os irmãos podem compartilhar, depois João aqui pode vir encerrar. Amém.